A paz do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui, mais uma vez para compartilharmos a palavra do Senhor, adorarmos aquele que vive e reina para sempre. Esse culto de intercessão, nessa terça-feira, onde nos alegramos na presença do Senhor, porque Ele está conosco. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está em Romanos, capítulo 11, versículo 36, que diz bem assim: porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? A ele, a Jesus, ao nosso Deus Todo-Poderoso, ao Senhor da glória, seja o louvor, seja a honra, porque todas as coisas são por ele e para ele. Amém, querido? Te convido nessa hora a estarmos orando, dando abertura a esse culto, aí na sua casa, aí no seu lar, com a sua família. Deus abençoe todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares, nossos amigos, colegas, vizinhos. Que Deus tenha uma bênção para você nessa noite. Vamos orar? Pai, nós nos alegramos, ó Deus, por estarmos em Tua presença, Senhor. Nós nos alegramos, ó Pai, porque Tu és Deus Emanuel, Pai. Tu estás conosco em todo o tempo. A Tua graça, a Tua misericórdia são a causa de não sermos consumidos, Pai. Deus, por isso te agradecemos, ó Deus, por isso te louvamos, por isso te celebramos, ó Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de vitória, por mais um dia onde o Senhor está conosco, abençoando as nossas famílias, abençoando, Pai, os nossos lares, Pai, abençoando o trabalho, Deus, abençoando tudo que temos, os nossos celeiros, ó Pai, tem provido, o Senhor tem provido todas as coisas por nós, Pai. Por isso eu te agradeço, te louvo e fica à vontade, Pai, em nosso meio, porque nós queremos te adorar e te exaltar, ó Pai. Recebe os nossos louvores, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Estamos nós aqui. Só para te adorar, Senhor, é que estamos aqui, ó Pai. Ó Deus, só para te engrandecer, Senhor. Ó Pai, o véu que separava, Senhor. Oh Deus, já não separa mais, ó Deus. Agora temos livre acesso, Senhor, ao Santo dos Santos. Agora podemos nos achegar confiadamente a Ti, Pai. Sabendo, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, ouve o nosso clamor, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, Te entronizar, Senhor. Queremos, ó Deus, dizer, ó Pai, que somos Teus, ó Pai. Pertencemos a Ti, ó Espírito do Deus vivo. Aleluia, Deus. Eu navegarei. Aleluia. No oceano do Espírito. Glória a Deus. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Aleluia, Deus. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do Aleluia, meu Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Eu adorarei Adore ao Senhor. ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação.
Espírito Santo, Pai. Que a Tua presença santa, Senhor, seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te adorar, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, Te louvar, ó Deus. Tu és o único digno de honra, de glória e de louvor, ó Pai. Por isso, Espírito de Deus, fica à vontade. Ministra o Teu querer, ó Pai. Ministra a Tua palavra sobre nossas vidas, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nossas famílias, sobre as nossas casas, ó Pai. Vem, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, nesta noite, Senhor. Ministra aos nossos corações, Pai, porque estamos sedentos de Ti, Pai, sedentos da Tua palavra, sedentos, ó Pai, do ouvido, Senhor, ó Pai, do que vai no Teu coração, Senhor. Porque nós queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Guia-nos, ó Deus, para fazermos, ó Pai, para cumprir o Teu propósito, Pai, para fazer a Tua vontade, Senhor, entender o Teu chamado, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor, e Te obedecer, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, Te obedecer, Senhor. Nós queremos, Pai, cumprir, ó Deus, o Teu querer, Senhor, porque a Tua palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar, ó Pai. Por isso nós Te adoramos. Recebe, Pai, os nossos louvores, ó Deus, nesta noite, Pai. Como cheiro suave às Tuas narinas, Senhor. É que nós te pedimos e já Te agradecemos, Pai, na certeza, Pai, que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, quero te convidar a compartilhar a palavra do Senhor nessa noite, que está no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1, diz bem assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, que diz bem assim. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive eu jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 6. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que hoje te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Amém? Passagem, de Neemias. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela é fiel. Homens e mulheres de Deus, que foram instrumentos do Senhor, que se deixaram ser usados pelo Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com você essa passagem, de Neemias, que era copeiro do rei, que estava ali, que tinha um cargo importante, de grande responsabilidade, estava ali na sua zona de conforto, estava ali, tudo bem, tudo na calmaria, e de repente Neemias ouve falar, Neemias tem notícias do seu povo, do povo de Israel, do povo de Judeu, que estava ali com grande aflição, com grande necessidade, E aí a gente vai observar algumas coisas, na vida de Neemias. Neemias, como eu falei, estava ali na sua zona de conforto, estava tudo muito bem, mas ele ouviu falar, ele teve notícias do que estava acontecendo, e ele teve algumas atitudes que nós precisamos observar, nós precisamos aprender na palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, querido, tem o proveito, é para o nosso ensinamento. Deus quer falar a cada passagem bíblica. Quando eu e você abrimos a palavra do Senhor, nós precisamos entender que Deus quer falar conosco, que Deus quer nos trazer um aprendizado, que Deus quer nos dar experiências novas. E nós precisamos estar muito atentos, porque o Espírito Santo de Deus, Ele fala. Ele fala e nós precisamos ouvir e precisamos obedecer, como diz a palavra, Não sejamos somente ouvintes, mas sejamos também praticantes da palavra do Senhor.
E aí nós lemos no versículo 4 que quando Neemias ouviu isso, né? Ouvindo essas palavras, ele se assentou e chorou, né? E ele se assentando e chorando, querido, na sua condição humana, né? Naquela angústia que veio ao coração dele, ele se assentou e chorou devido a ouvir notícias das necessidades do que estava acontecendo ali, né? Os muros de Jerusalém estavam derrubados, né? E ele muito se sensibilizou, né, daquela situação, da aflição dos judeus que eles estavam passando, né? Querido, a palavra de Deus fala que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, e a palavra de Deus diz mais. Diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A palavra de Deus fala em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Neemias chorou, Neemias, né, ficou ali com seu coração, né, entristecido, diz a palavra do Senhor. Ele se assentou e chorou, mas ele não ficou ali naquele estado, né, de lamentação, de angústia. Não, ele tomou uma posição, né? Ele tomou uma atitude. E muitas vezes nós precisamos entender que pode vir a tribulação, pode vir, né, a angústia, pode vir a aflição, mas nós sabemos que Deus é conosco. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas, né? E mesmo que venha as situações adversas, nós precisamos crer, nós precisamos nos voltar para Deus. E foi isso que Neemias fez. Depois que ele se assentou e chorou e se lamentou sim por alguns dias, esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então olha só a atitude desse homem, né? Teve um momento do choro, teve um momento da tristeza, mas depois ele se levantou e foi jejuar e foi orar ao Senhor Deus, porque ele sabia que só Deus, querido, podia ajudá-lo. Só Deus poderia fortalecê-lo. Ele foi buscar forças no Senhor, né? E aí eu entendo que quando nós buscamos forças no Senhor, Ele, com seu Espírito Santo, nos fortalece. Ele, com seu Espírito Santo, nos dá as estratégias certas. Ele, com seu Espírito Santo, vem sobre nós, né? E mesmo na nossa limitação humana, mesmo no nosso sofrimento, mesmo na nossa condição humana, porque nós também, nós somos humanos, né? Somos corpo, alma e espírito, e podemos sentir na nossa carne, né? Nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, mas nós não podemos esquecer que precisamos, como diz a palavra do Senhor, levanta-te, coloca-te de pé, confia no Senhor, confia no seu Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará, né? A nossa força está nele, não está em nós mesmos. Então Neemias precisava, né, entender a vontade do Senhor, e ele foi jejuar, consagrou a sua vida ao Senhor, orou ao Senhor, buscando a direção, né? Como fazer, o que fazer, né? Ele não foi buscar uma ajuda humana, porque ele sabia que os homens não poderiam ajudar. Ele não ficou ali naquela lamentação, naquele choro. Ele sabia que ele poderia sim, ele pôde chorar, mas agora ele precisava tomar uma atitude. Agora ele precisava das estratégias que Deus daria a ele, para que ele pudesse, né, sair ali daquela situação que ele estava, da sua zona de conforto, ali copeiro do rei, né, no palácio, homem de confiança do rei, e poder, né, conseguir o aval do rei para que estivesse indo ali em Jerusalém, né, e fazer a obra de Deus, ser instrumento de Deus ali. Deus quer nos dar as estratégias, Deus quer fazer de mim e de você instrumentos na mão do Senhor, mas enquanto eu e você não pararmos, não jejuarmos, não orarmos, não buscarmos a direção de Deus, querido, Deus não se revela. Deus se revela a nós através da oração. Hoje nós estamos, né, no culto de intercessão, onde nós vamos clamar ao Senhor, onde nós vamos colocar os pedidos diante do Senhor, né? Nós estamos no propósito de 21 dias de jejum, de oração, buscando a face do Senhor, né? Por todo esse momento que nós estamos vivenciando, e pode ter certeza,
Deus, ele nos reveste com o seu espírito de fortaleza. Deus nos dá as estratégias. Há um propósito de Deus em tudo que se passa, né? Nós precisamos tirar os olhos do problema e voltar os nossos olhos para o Senhor, né? Eu creio, nós temos conversado, temos falado, né? Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é o propósito de Deus para a igreja. A igreja precisa se despertar, a igreja precisa voltar, né, a se colocar, né, em consagração diante de Deus. Buscar ao Senhor em jejum, em oração, em entrega, né, em rendição, né, para quê? Para que Deus venha agir, para que Deus venha dar as estratégias, para que Deus venha fazer o impossível acontecer, né? Neemias teve um olhar de misericórdia, né? Ele podia muito bem, ele estava ali bem, ele podia ver a situação acontecendo e permanecer do mesmo jeito. Mas ele não, ele teve um olhar de misericórdia, de amor, assim como Jesus disse, né? Jesus disse lá no capítulo de Mateus, capítulo 9, ele diz assim: misericórdia quero, né? Misericórdia quero e não sacrifícios, né? Às vezes as pessoas têm um entendimento equivocado, né? Nós precisamos ter misericórdia, nós precisamos ter amor. Jesus disse para que isso fosse na vida dos seus servos, né? Ele queria, porque quando nós temos um olhar de misericórdia, um olhar de amor, a gente se compadece, a gente se coloca no lugar do outro. E o momento que nós estamos vivendo é de nos colocar no lugar do outro. É de clamar pela nossa nação, é de clamar pelas nações, é de clamar pelos nossos governantes, é de levantar mesmo jejum e oração, buscando a face de Deus para que Deus venha intervir nisso tudo que está acontecendo. E eu creio que Ele já está intervindo, eu creio que Ele já está operando, porque diz a palavra do Senhor que mesmo que os nossos olhos não vejam, né, mesmo que a gente não perceba, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, né, o Deus da antiga aliança, o Deus da nova aliança, através de Jesus Cristo, Ele está agindo. Mesmo que os nossos olhos não vejam, Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo em favor do seu povo, né? Então ele se assentou, chorou, mas não deixou-se dominar pela tristeza. Não deixou o desespero abater o seu coração. Quantos estão desesperados, né? Quantos estão aí, né, infelizmente, sendo, né, portador de más notícias, né, de tudo isso que a gente está vendo, né? Mas nós não. Nós não vamos nos deixar angustiar, nós não vamos deixar o desespero tomar conta do nosso coração, a tristeza nos abater, né? Há um momento, esse é o momento de estar recolhido, sim, esse é o momento de estar em nossos lares, né? Mais juntos, mais unidos como família, sim, esse é o momento que nós temos de estar colocando algumas coisas em ordem, sim, mas é o momento de estarmos alegres, porque a palavra de Deus fala que se a alegria do Senhor é a nossa força, então nós somos um povo alegre, nós somos um povo que tem paz, que tem alegria, que entende que há um propósito de Deus para todas as coisas, né? Há um propósito de Deus em todas as coisas, querido. Entenda isso. Não questione, não murmure, mas aceite, obedeça e viva na dispensação do Senhor. Viva debaixo da graça dele. Viva, né, uma vida entregue a ele. Assim Neemias tomou uma atitude, buscando força, né? Para quê? Para que pudesse fazer, para que pudesse ser instrumento nas mãos do Senhor. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Eu não sei como, não sei aonde, não sei como, mas Deus sabe. E Deus usa os seus servos, né? De repente você ainda não está na presença do Senhor, mas eu quero te dizer que não há nada melhor, não há nada tão especial que é ser usado pelo Senhor. É ser canal de bênção nas mãos do Senhor, é ser boca de Deus para a vida daquele que está aflito, para a vida daquele que está angustiado, né? Que ainda não entende, que ainda não se entregou ao Senhor. Mas como Neemias, Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele. Deus quer fazer de você, quer que você cumpra o propósito dele. Há um sonho de Deus para a sua vida.
aqueles que desejam servir a Deus, eles se colocam, né, como instrumento de restauração, porque Neemias foi usado, né, para estar ali, para ir até Jerusalém, né? E aí a gente seguindo toda a leitura, a gente vai lá no livro de Neemias ver, né, toda a história, que aí ele consegue sim o aval do rei, né, para que pudesse retornar ali, estar restaurando os muros de Jerusalém. E mesmo cumprindo a vontade de Deus, mesmo sendo instrumento nas mãos de Deus, pessoas se levantaram contra ele, né? Virão os impedimentos, virão as aflições, virão, né, aquelas situações complicadas, mas ele estava firme no propósito. Neemias estava firme no propósito, ele não dava ouvidos, né, a acusações, ele não dava ouvidos a outras coisas a não ser ao Senhor. E se nós lermos em outros versículos da palavra de Deus aqui no livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias não baixou a guarda. Ele estava sempre orando, jejuando e buscando a direção de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós começamos bem, mas no caminhar, né, alguns se perdem. Alguns perdem o foco, né? Nós não podemos perder o foco. Nós precisamos continuar no propósito. E o propósito para o homem e para a mulher de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, se você ainda não está na presença do Senhor, Deus quer fazer uma obra na tua vida, e você precisa se colocar em oração, você precisa se colocar em rendição ao Senhor, para que Deus possa cumprir tudo isso na sua vida. E quando Neemias clamava, o Espírito de Deus, o Espírito de fortaleza, o fortalecia, o guiava em todas as coisas. É, né, tremenda a palavra do Senhor, porque quando nós lemos a palavra, nós sabemos que em todo momento Deus está conosco. E Jesus, né, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, veio, cumpriu a sua missão, né, fez tudo que agradava ao Pai, e quando ele estava subindo aos céus, ele falou que ia preparar um lugar para as nossas vidas e não nos deixaria órfãos, mas nos daria o espírito de fortaleza, o espírito de graça, o espírito de consolo, o outro consolador, o espírito consolador. Amados, o único que pode nos fortalecer, o único que pode nos direcionar é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado através de seu Filho, através do Filho de Jesus Cristo. E ele nos fortalece, e ele nos direciona, e ele nos impulsiona, né? Porque é lindo ver o agir de Deus. É lindo ver que nós mesmos, nós nada podemos, né? Neemias sabia que se ele não orasse, se ele não se colocasse na presença do Senhor, se ele não buscasse a face do Senhor, ele não conseguiria. Sem Deus, nós não conseguimos. Sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos. Ser instrumento de Deus, ser bênção na mão de Deus, é maravilhoso, é lindo. Mas isso só vai acontecer, isso só vai ser real na vida daquele que crê, na vida daquele que ora, na vida daquele que se consagra a sua vida ao Senhor. E aí você vai ver uma obra de Deus maravilhosa acontecer na sua vida, assim como Deus usou Neemias. E ele conseguiu vencer. Ele conseguiu a estratégia do Senhor, ele conseguiu vencer os seus inimigos. Ele conseguiu, sim, voltar lá e ter, né, restaurado os muros de Jerusalém. Não somente pela vida dele, mas ele conseguiu também ser bênção nas outras vidas, e outros ouviram a palavra do Senhor e outros entenderam a obra de Deus. E assim, Neemias e todo aquele povo de Israel, todo aquele remanescente de Israel que estava ali, pôde se colocar na presença do Senhor e pôde restaurar os muros de Jerusalém. E foi lindo, né? E aí nós lemos, e depois teve todo, né, o arrependimento, né? Teve toda quando Esdras, né, foi, colocou, fez o voto diante do Senhor, né? Renovou os votos, a aliança com Deus, e Deus cumpriu a sua vontade, usando um homem que estava na sua zona de conforto, mas que se levantou, chorou sim, mas que entendeu, se colocou na posição do Senhor, que jejuou e orou buscando
em Deus a solução, buscando em Deus as estratégias. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, que assim seja no seu lar. Deus vai te dar a direção na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, querido. Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele, um instrumento de valor, né? Um instrumento novo, um instrumento aperfeiçoado, um instrumento santo nas mãos dele. E todos verão, e mesmo que se levantem contra você, se você se colocar na dependência do Espírito Santo de Deus, ele te ajuda, ele te fortalece, e em nome de Jesus você vai cumprir a vontade de Deus, você vai ser instrumento nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque Deus é fiel, Deus é tremendo. Deus é o único digno de honra, glória e louvor. Ele não mudou, querido, ele é o mesmo. Nós vamos estar nessa hora colocando, né, a oração diante do Senhor, colocando os pedidos diante do Senhor. Eu vou estar fazendo aqui, passando, né, os pedidos. Depois eu vou convidar o pastor Regis para estar aqui orando, né? Nós vamos orar. Depois nosso pastor vai estar orando pelos nossos pastores, no final pelas congregações, pelos obreiros, pelos líderes, pelos governantes. Amém? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa, em nome de Jesus, nessa noite, operar, fazer, né, o milagre acontecer. Quero convidar o pastor Regis para estar orando pela palavra, que Deus possa tocar, né? Que Ele possa ter falado ao teu coração e você possa ter entendido, né, essa palavra nessa noite. Eu tenho certeza que há um propósito de Deus na sua vida, há um propósito de Deus na sua família, e Ele vai cumprir, querido. Pode crer, Ele vai cumprir, Ele é fiel. Paz do Senhor, meus irmãos, hoje seria o culto de oração na congregação de André Carmone, né? Nós vamos fazer ele online, devido à situação que estamos passando, mas a palavra de Deus, ela não morre, ela é viva para sempre. Então, vamos orar aí eu vou estar orando aqui pelos pedidos de oração da caixinha, pelas nossas congregações, nosso pastor João, que é o líder do ministério. Aí logo após a pastora vai estar orando pelos pedidos de oração que foram feitos pelo Zap. Vamos começar primeiro aqui pelos pedidos de oração, gente. Toda terça, todos os cultos a gente apresenta nessa lista, né, no caderninho. A Deus. Senhor nosso Deus e Sim, Pai Deus. amado, nós oramos nesta noite, Sim, Jesus. não para aqueles que já partiram, mas para aqueles que continuam vivos. Por isso que nós oramos. Que o Senhor abençoe, socure, liberte, restaure, tire da angústia, da perseguição. Só abra portas de emprego. Só restaure vidas e casamentos. Só dê a esperança, que é a única esperança que nós temos, a esperança da salvação. A esperança de termos um lar com o Senhor, a esperança de termos concluído toda a justiça que seja feita pelo nosso Deus. Que o Senhor possa abençoar cada nome que estiver dentro desse pedido. Nós sabemos que o Senhor tem feito grandes obras e ainda continuar fazendo. Peço também para o Senhor que abençoe a cada congregação nossa. Em primeiro lugar, que abençoe a vida do nosso pastor dirigente, o pastor João Aparecido, que é líder hoje no Espírito Santo, que está nas mãos dele, o Senhor colocou a responsabilidade sobre todas as filiais que nós temos, todas as congregações. Pela vida dos pastores dessas congregações, inclusive eu, que sou um dos pastores de congregação, pela vida dos obreiros,